eu nunca tive esse sonho, e agora é só o que eu quero ir lá e quero representar bem, vou treinar e vou dar o máximo possível para ir representar bem o Brasil. Na verdade, assim, eu sempre levei muito a sério, mas eu comecei a andar de foil muito cedo. Acredito que um dos primeiros, assim, dessa nova geração, porque o foil, na verdade, existe já há mais de 30 anos, essa é a verdade, só que ninguém explorou muito. Eu acredito por conta da tecnologia, as pessoas começaram a explorar e a desenvolver mais a partir de 2015. Eu fui uma das primeiras 50 pessoas no mundo que começou a andar, inclusive quando eu morei no Havaí, e eu ajudei, inclusive, a desenvolver um material, e aí eu comecei a competir de foil em 2017, e aí em 2018, final de 2018, a gente começou a ouvir rumor e as pessoas começarem a falar que talvez ia entrar nas Olimpíadas em 2024. E aí eu, junto com meu pai, naquela época não tinha nenhum técnico, junto com meu pai a gente falou, vamos começar a treinar, já vamos começar a ir atrás dos materiais, das coisas. No meio, assim, de 2019, a gente já mais ou menos já sabia que ia entrar, tinham algumas reuniões, né? A gente ainda não ia ter, porque na época a Olimpíadas ia ser 2020. E aí já sabia que iam ter algumas reuniões para definir a classe olímpica, e eu comecei já estava andando, né, já estava treinando, a gente não tinha o material ainda que ia ser, mas assim que lançaram o material olímpico e começaram eu já fiz o pedido do meu, já comecei a correr atrás. O primeiro evento internacional de Quefoil foi o Campeonato Europeu, eu já competi, foi em 2020, na época de pandemia, foi uma missão gigante para viajar e tudo, mas eu já queria ter o material, já queria competir, porque eu sabia que é um sonho, né, participar de uma Olimpíada. Foi muito difícil. Eu lembro que primeiro não tinha vacina, aí eu tinha uma carta que eu podia viajar para os Estados Unidos. Fiquei lá 2 dias, tomei a vacina. De quem era a carta? Era do Comitê Olímpico. O que aconteceu? Eu fui em 2020, na verdade, eu tinha uma carta, tenho um patrocinador em Portugal, Phil Viana, e ele me fez uma carta que eu ia competir e trabalhar lá. E ele comprou a passagem para mim, e aí eu consegui entrar por conta dele, por causa desse hotel. Fui de carro até a Suíça, foram tipo 2.500 quilômetros, e aí fui cruzando as fronteiras, apresentando carta, eu tinha um monte de carta da federação, foi terrível, cada fronteira tinha que ficar lá, ficava lá meia hora conversando com o guarda, eu tô indo competir e tal, enfim. Foi uma missão gigante, eu acabei tive um resultado até bom, foi o primeiro evento de Quefoil, eu recebi o material 2 dias antes do campeonato, eu nunca tinha experimentado o material olímpico, eu acabei saindo 8º. São muitos atletas muito bons. Se você olhar hoje em dia, tem a Martine e a Caena, que são bicampeões olímpicas. O próprio Bruno Prado é meu técnico, ele tem 2 medalhas olímpicas. Robert Chad, Torben Grael, Lars Grael, muita gente, o Bimba, que foi o antigo velejador de windsurf, ele velejava de RSX, tem inúmeras medalhas pan-americanas, ele foi 4º em uma Olimpíada, ou seja, tem muita gente muito boa. A verdade é que eu nunca sonhei muito em ir para a Olimpíada. Antes do foil ser olímpico, eu nunca tive esse sonho, e agora é só o que eu quero ir lá e quero representar bem, vou treinar e vou dar o máximo possível para ir representar bem o Brasil. Hoje em dia a classe está crescendo muito. Pra você ter uma ideia, a gente teve no primeiro europeu, que foi em 2020, nós éramos cerca de 100 homens. No ano passado já foram 180, alguma coisa assim. E esse ano nós já estamos... vai ter o europeu agora que eu estou indo e tem mais ou menos 300 inscritos. E as potências são sempre as mesmas, né, dos outros barcos, que é Holanda, Inglaterra e França. Esses são os países mais fortes hoje em dia, que eles investem muito, tem uma base muito grande de velejadores, muitos técnicos, muito investimento em equipamento, em desenvolvimento de equipamento, em desenvolvimento do atleta também, e muita cultura da vela.
Eu era muito pequeno, na verdade. Eu sempre gostei muito de esporte, em geral. Já lutei capoeira, judô e jogava bola na escola. Gostava muito mais de fazer esporte do que de estudar, por exemplo. E aí, quando eu me mudei para Florianópolis, eu já jogava e aí eu queria tentar um pouquinho mais, né? Sempre assisti muito futebol e tudo, queria tentar um pouquinho mais. Cheguei a fazer teste no Figueirense, joguei no Vasquinho, que tinha uma base lá. Era muito complicado toda a logística, porque eu estudava e daí eu tinha que sair, era longe para ir, era longe para voltar, tinha muita gente, eu não podia me dedicar assim 100%, eu era muito novo, eu tinha 10 anos de idade. E meu pai sempre velejou, ele veleja há 40 anos. E aí, final de semana eu ia com ele na praia, era muito mais fácil, porque ele ia comigo, montava as coisas para mim, a gente fazia um esporte junto, ele ia de carro, era perto, era muito mais fácil, e eu gostava muito também. Só que quando eu morava em São Paulo, eu jogava futebol. E aí, quando eu fui morar lá, eu comecei a velejar e o acesso ficou muito mais fácil. E aí, não teve um dia que eu falei assim, não, chega futebol, eu vou começar a velejar. Foi um processo meio natural. Quando eu jogava no campo, eu jogava de meia. Eu joguei muito tempo salão, eu jogava atrás. Eu gostava muito do Ronaldo, gostava muito do Kaká, Ronaldinho Gaúcho. São essas pessoas que, desde que eu olhava quando eu era pequeno, depois Neymar, enfim, gostava muito do Adriano, imperador. Eu sou corintiano, aí ele gostava muito dele. Não, você tem que ser tudo, na verdade. Agente de viagens, tem que ser preparador físico, tem que ser tudo. Hoje em dia eu tenho uma equipe bem maior, mas no começo eu fazia tudo, basicamente. E eu estudado administração, eu estudei fora, então era inglês e me ajudou muito até em você saber lidar com situações de viagem e, enfim, ajudou bastante. Ter morado fora também te dá bastante experiência, né? Para viajar, para competir. Não, hoje em dia o foco é 100% nas Olimpíadas. 100% do meu tempo eu dedico a isso. Em treinar, em tentar melhorar, em tentar evoluir, em buscar melhorar o equipamento. Até Paris vai ser isso. Obviamente vão ter dias de descanso e tudo, e o calendário, até junto com o meu técnico e a federação, a gente montou para que não seja ele muito intenso. Tem bastante eventos, mas eu tenho até uns descansos. Até a gente não foi teve a Copa do Mundo em Palma e tinha uma outra competição na França, e agora eu estou indo para o Europeu, então a gente decidiu não ir na França até para não fazer muita coisa. Então ele é um calendário bem planejado, mas o foco é 100% na Olimpíada. Eu moro e treino em Ilhabela, meu técnico mora lá, e a gente treina sempre, minha preparadora física também. Normalmente a gente vai um pouquinho antes para os campeonatos, para se habituar. No começo do ano a gente fez uma pré-temporada em Lanzarote, que foi muito boa, nas Ilhas Canárias. Nós competimos 3 vezes lá, achei que eu consegui evoluir bastante. Eu convidei alguns amigos, veio um amigo meu de Aruba treinar comigo, a equipe argentina veio treinar também comigo. Então a gente está sempre tentando viajar para treinar e também receber as pessoas em casa, na ilha, que tem condições excelentes de vento e de mar e de tudo, e é muito fácil a gente treinar lá. Foi um negócio bem natural e bem legal. Ganhou medalhas olímpicas pelo Brasil, já sabia quem ele era. Ele mora em Ilhabela e a filha dele veleja também, a Giovana Prada. Ela é hoje em dia a primeira do Brasil. E eu sempre cruzei com ela na água. Ela participava dos campeonatos quando eu estava na Ilhabela, ela participava dos campeonatos que eu competia. Ela velejava de prancha olímpica e eu não, mas ela também velejava da categoria que eu velejava, que era slalom. Quando a Giovana e eu recebemos o equipamento olímpico, meio que ele começou a ajudar ela, e aí eu comecei a ir junto nos treinos. E aí a gente se deu muito bem, a gente assim, começou a se dar bem, começou a conversar, e aí a gente falou em Miami em 2021. Ele falou, eu vou lá acompanhar vocês. A gente fez um treino antes, e aí a gente falou, vamos lá, primeiro campeonato. E aí foram 2 campeonatos que eu participei, eu acabei ganhando os 2. O
que mudou, basicamente, é que eles incluíram o foil, o hidrofoil, em português, que é uma asa, tipo um aviãozinho, que fica embaixo da prancha e você fica inteiro fora da água. A única coisa que fica dentro da água é o foil. Você fica a prancha, a vela, você fica todo fora da água. Eles atualizaram o equipamento. Hoje em dia, algumas classes olímpicas têm foil, o kite tem foil, o NACRA hoje em dia tem foil. O da Martinia da Carne não tem foil ainda. O que muda é mais a velocidade e o equipamento em si. A Martinia da Carne veleja em dupla, eu velejo sozinho, e eu velejo num equipamento bem menor que o delas, né? O barco delas é bem maior e a minha prancha é bem menor. Mas em relação à competição, é mais ou menos a mesma coisa, assim, é uma largada de contravento, um popa, e a gente tem algumas coisas que tem um diferencial na nossa classe, que a gente tem regata de slalom, que é só a favor do vento, e a gente tem também uma maratona, que é 1 hora de competição. Emoção é o que não falta, hein? Não, é o tempo inteiro ação, a gente fala.